Graça e paz, queridos irmãos, que a paz de Cristo possa inundar a sua vida e todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Houve aí um pequeno atraso no nosso culto de oração. Durante a semana, a logística é sempre um pouco mais complicada, então a gente pede aí a compreensão dos amados irmãos, mas eu percebo aqui, tanto pelo Instagram como pelo Facebook, que os irmãos estavam aí esperando, atentos, e glórias a Deus, porque podemos promover mais um momento como este de oração, de leitura da palavra, e assim como o hino que foi feito agora com uma chamada à introdução, dizendo que ao mestre pertence a voz de acalmar toda e qualquer tempestade, glória a Deus. Então, Deus tem autoridade para acalmar as tempestades e o barco seguir o seu rumo tranquilo, normal, porque Ele está conosco. Ele é o Senhor da terra, do céu e do mar. Assim eu te chamo para que a gente possa agora, nesse momento, orar e possamos, debaixo da proteção divina, a gente então está cultuando a Deus e aqui possamos estar orando também pelos pedidos de oração. Os irmãos que têm pedido de oração podem ir postando aí, que a gente vai aqui com o auxílio do irmão Renato e do irmão André. Hoje o irmão Adriano não está com a gente, quem está é o irmão André, vai dando um suporte e a gente vai fazendo aqui o anúncio do pedido de oração. Então vamos orar agora. Bendito Deus e Senhor, nós te agradecemos por este momento em tua presença, te agradecemos, ó Deus, pelos livramentos, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido Deus grande e generoso para conosco. Assim, ó Deus, nesta noite, te suplicamos a continuidade da tua paz, da tua mão poderosa sobre nós, a continuidade das bênçãos do Senhor, da salvação do Senhor sobre nossas vidas, sobre nossa casa. Assim, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, colocamos todos os que estão nos assistindo agora, de maneira que todos possam sentir o toque, o mover do Espírito Santo do Senhor e possa ouvir Deus falar ao seu coração, de maneira que o Senhor possa aí, cada coração, cada ser, possa ser aí confortado, enriquecido pela boa e rica palavra de Cristo Jesus. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, eu quero te convidar desde já para que a gente possa aí fazer a leitura do texto sagrado que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 26. E aí nós temos o verso 41, eu só selecionei esse verso, mas a gente trabalha Jesus aí no jardim de oração, é o que a gente vai trabalhar agora à noite, e com certeza ele vai falar ao teu coração. Eu gostaria que você pudesse na sua casa, aí, junto comigo, fazer a leitura desse texto. A gente vai fazer uma leitura juntos. E eu não posso ouvir os irmãos, mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, que está em todo lugar, vai ouvir cada irmão. E aí você pode ler junto comigo agora, que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Medita neste louvor, meu irmão.
Muito bem, irmãos, quando tudo deixares no altar, completamente deixares lá e confiares, então, de fato, mostraremos aí uma fé muito firme e autêntica, tão confiante, ao ponto de deixar nas mãos de Deus e não ter nenhuma preocupação. Essa fé é uma fé inabalável que a Bíblia vai buscando em cada crente e aí vai aprimorando a sua igreja. Então é em fervente oração que de fato a sua igreja se encontra neste momento. Eu quero agora aqui, antes de promover alguns momentos de gratidão, assim também como pedido de oração. Eu quero aí agradecer a Deus pela vida da irmã Nalvinha, que completou mais um ano de vida e a Deus está lhe concedendo, lhe deu ontem mais um Natal. E também o irmão Edinho. Nós colocamos lá a foto da irmã Nalvinha, nós não tínhamos uma foto do irmão Edinho, depois já conseguimos e a gente vai postar uma foto do irmão Edinho lá no grupo para poder ficar lá. E a gente vai sempre recordando os irmãos, né? Na medida do possível. Então, os dois aí estão de parabéns. Se houver algum outro aniversariante, já que a gente está nesse período de pandemia sem uma sociabilidade aí com muita, não é? Muita presença, então a gente vai avisando aos irmãos durante as lives. Se porventura a gente não citar o nome de um ou de outro, aí o irmão não fica chateado não, é porque não chegou ao nosso conhecimento, né? E a gente não consegue realmente aí dar toda a assistência, porque há algumas limitações. Quero aqui também agradecer a Deus pelas orações através da irmã Sandra Cátia, que sua prima melhorou lá em São Paulo, estava com a Covid e melhorou, graças a Deus, porque a gente tem essa resposta aí. Também pedindo pelo irmão Edinaldo, que a semana passada ele pediu oração pela sua família, por alguns momentos difíceis, e nós estamos colocando aqui mais uma vez para lembrar. O irmão Edinaldo é recém-chegado em nossa igreja e logo que ele estava aí frequentando, veio também depois esse momento de pandemia e aí não houve ainda um entrosamento, mas o irmão Edinaldo está conosco, ele e sua esposa, congregando. Também agradecendo a Deus, irmãos, pela melhora de Fabiana. Hoje pela manhã nós estivemos socorrendo e ela acordou com uma dor e a dor foi aumentando e aí a gente prontamente socorreu e chegou lá. A médica mandou fazer alguns exames de ultrassom, sangue, mas não conseguiu ainda identificar com precisão e passou uma tomografia e na tomografia acusou cálculo renal. Menos mal, porque não acusou nenhuma outra coisa grave, mas cálculo renal que realmente incomoda bastante e precisa aí tomar algumas medicações e muita água para tentar aí expelir esse cálculo renal, que não é caso de cirurgia até o primeiro momento, segundo a médica. Mas saímos de lá já um pouco tarde, hoje foi um dia bem corrido e fica aí registrado porque vários irmãos aí estavam passando mensagens e me perguntando, mas aí eu não podia fazer tudo ao mesmo tempo, acompanhar, dirigir, correr atrás
e ao mesmo tempo responder. Alguns eu estava conseguindo responder, outros não, porque foi um pouquinho corrido lá no hospital. E além disso, os cuidados que a gente estava tendo por conta ainda da doença, da Covid, e os hospitais estão cheios. E a gente tendo aí o cuidado para que a gente não pudesse estar o tempo todo tocando ou pegando nas coisas. E por enquanto esse momento é um momento de cuidado. Mas eu quero aí então agradecer aos irmãos que estiveram orando, aqueles que não tinham notícia, eu coloquei lá no grupo, só uma notícia rápida, mas a irmã Fabiana está em casa, tomou medicação, está em repouso e agora está aguardando aí os resultados da medicação. Então, vamos lá, eu gostaria também de orar aqui pelos irmãos, pela igreja. Eu gostaria que você pudesse estar aí acompanhando esse momento. Eu gostaria que você pudesse botar nas suas orações a igreja, aí esse momento de abertura da igreja, não é? Que fosse justamente de acordo com a vontade soberana de Deus, fosse no momento exato, na hora exata. A gente pretende aí abrir agora em agosto, mas a gente, lógico que faz os cálculos, mas quem dá a última palavra é Deus, e é por isso que eu estou aqui também pedindo oração para que as atitudes sejam acertadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos orar. Coloca aí diante do altar os nomes que a gente citou, coloca também aqueles que estão em oculto. Se algum irmão tiver pedido de oração, pode fazer através aí do Face ou do Instagram, que a gente aqui vai acompanhando e a gente vai orando junto com os irmãos e fazendo este elo. Então vamos orar mais uma vez. Desta vez eu quero te convocar para a gente orar pelo Brasil, orar pelos enfermos, pelos desempregados, continuar orando pelas autoridades. Então vamos lá, vamos continuar orando e intercedendo a Deus. Deus bendito e Senhor, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo, te suplicamos agora com a tua igreja presente, a tua igreja, ó Deus, que está agora nesse momento orando, está clamando ao Senhor, de maneira, ó Deus, que possamos juntos aqui formar um grande elo de oração, um elo aqui, ó Deus, em que clamamos ao Senhor por cada família, cada vida, cada parente, cada um de nossas casas. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, te suplicamos por nossas famílias, te suplicamos pela família maior, a tua igreja, e aonde ela esteja nesse momento, espalhada por todos os cantos, que o Senhor continue abençoando, livrando, protegendo, amparando e santificando a tua igreja. Porque a tua igreja é muito preciosa, diz a tua palavra, e o Senhor pagou um alto preço pela sua igreja. Então, ó Deus, clamamos ao Senhor por cada vida, clamamos por cada um em nome de Jesus, cada irmão, clamamos pela vida dos irmãos idosos, que nesses momentos têm se limitado em muitas ocasiões. Clamamos por aqueles que têm enfermidades, qualquer que seja a enfermidade que lhe coloca na linha de risco diante dessa pandemia. Assim, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, colocamos as nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes, anciãos, enfim, ó Deus, colocamos a tua igreja, os adultos, para que todos, independente da faixa etária, possam ser contemplados pelo teu Santo Espírito, de maneira que o Senhor vá amparando e ajudando a cada um diante
dos obstáculos e desafios desta vida. Assim, ó Deus, também oramos pelo Brasil, oramos por este país, pelos empresários desse país, pelos pequenos comerciantes, pelos industriais, aqueles, ó Deus, que perderam seus empregos, aqueles que estão com seus empregos suspensos. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessas famílias, aqueles que estão, ó Deus, sem ter o que comer, aqueles que estão sem ter com que pagar suas contas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te suplicamos, ó Deus, pela misericórdia do Senhor, te suplicamos para que o Senhor entre com providência e todo aquele que clamar, que invocar o nome do Senhor Jesus possa encontrar a salvação, o poder, a glória do Senhor ali. Ó Deus, em nome de Jesus, te suplicamos pelos missionários, diante dessas dificuldades, como está sendo difícil as campanhas de missões, como tem sido difícil, ó Deus, os missionários nos locais, os pastores espalhados, cada um enfrentando desafios dos mais diversos. Assim, ó Deus, te pedimos em nome de Jesus, para que o Senhor tenha compaixão e o Senhor possa, ó Deus, se mover sobre a terra, sobrenaturalmente, e possamos ver o mover do Senhor na sua igreja, que possamos, ó Deus, ouvir a voz do Senhor e o Senhor responder à sua igreja. Assim, ó Deus, que a tua igreja possa se santificar, que a tua igreja possa, ó Deus, amar, que a tua igreja possa pregar o santo evangelho e viver este santo evangelho como a tua própria palavra pede para que a sua igreja viva, que ela seja luz, espelho, que ela continue sendo sal da terra. Pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, pelos encarcerados, por aqueles que estão ali, ó Deus, abandonados, excluídos. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas. Quantas mães de oração, quantas mães estão chorando pelos seus filhos e filhas, pelos maridos, pelas mulheres, pelas suas filhas. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te apresentamos. Assim te apresentamos as grávidas, as que estão grávidas, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor ampare e ajude, que o Senhor, nesses momentos tão difíceis, possa conceder uma gestação tranquila e segura pela mão poderosa do teu Santo Espírito. Assim, ó Deus, no nome de Jesus, nós te suplicamos nesta noite e cremos que o Senhor se faz presente aqui e com cada um que nesse momento está clamando junto conosco, pedindo ao Senhor por todos nós e por esta grande nação. Sê com as autoridades, sê com todos desta nação. Assim nós estamos te suplicando encarecidamente, porque sabemos que o Senhor é Deus de misericórdia. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, eu quero aqui te convidar para que a gente continue nesse mesmo espírito de oração e a gente possa aqui refletir sobre a palavra que está aí. Foi colocada para todos nós. Eu quero que você, meu irmão, tiver algum pedido, possa aí fazer algum pedido também. Não há nenhum problema não. Vamos lá. A gente vai, durante a live, a gente vai citando os pedidos de oração. Tá bem? Mas eu gostaria aqui de chamar a tua atenção para que a gente possa fazer aí a leitura do texto sagrado que já fizemos e ao mesmo tempo agora explicar
esse texto, Jesus no Getsêmani. Jesus, na verdade, está no jardim de oração. Nós estamos aqui no jardim de oração, não é? Cada um na sua casa, no trabalho, aonde quer que esteja nesse momento assistindo, está percebendo que nós estamos ou paramos tudo, não é? Os afazeres da casa, paramos o que estávamos fazendo. O que a gente estava fazendo, paramos para nos dedicar a esse momento agora. Esse momento agora é o jardim de oração. Porque no texto a Bíblia diz que Jesus parou com os discípulos no Getsêmani, parou e chamou a atenção dos discípulos, dizendo que havia nele uma angústia, uma tristeza profunda, porque a hora estava chegando, a hora em que realmente haveria a consumação do ato, da expiação, e Jesus estava vendo esse momento se aproximando e ele estava se angustiando e estava como ser humano, ele estava ali encarnado, estava percebendo que haveria uma grande luta, uma grande situação a ser enfrentada. E é justamente nesse ambiente que a gente percebe o quanto Jesus foi humano e o quanto Jesus então nos mostra que é o mesmo ambiente nosso. Muitos momentos em que o Senhor está apertando, sabe aquele aperto, aquele momento em que você sente a tristeza, aquele aperto no espírito, sente aquela tristeza. É nesse momento que o Senhor está dizendo que você deve ser forte, deve estar preparado para suportar as dificuldades e ao mesmo tempo estar preparado aí junto com a palavra para vencer a dificuldade mediante a ajuda suprema do Senhor Jesus Cristo. E é nesse momento aí que ele te convida para lutar, para guerrear e não para dormir, como diz o texto, que Jesus deixou os discípulos e os discípulos foram lá e tiraram uma soneca. Tem muita gente que está aí tirando a famosa madorna, né? Tem muita gente que diz assim, vou tirar uma madornazinha, vou tirar uma soneca e dorme em berço esplêndido. Em alguns momentos eu já falei na igreja sobre isso e aqui eu quero relembrar, porque nós temos os nossos momentos de sono, de descanso, é natural, foi Deus que fez assim. A gente tem que ter os momentos de reposição de energia, mas não podemos deixar de orar e vigiar, dormir em berço esplêndido, como o hino brasileiro diz. A gente precisa orar e vigiar. A palavra de Deus nos convida a ver que se a gente não orar e não vigiar, seremos pegos de surpresa. Tanto que ele chega a dizer que o verdadeiro vigia jamais dorme, jamais vacila. E aí a gente tem a Bíblia dizendo que Deus é o sentinela, é o vigia que guarda a cidade, e a cidade está muito bem protegida, porque aquele que vigia a cidade, ele não dorme, não falha e nem tampouco é pego em nenhum tipo de cansaço, porque ele não se cansa pelos trabalhos do dia. Então, a Bíblia faz aí a advertência quanto à necessidade de estar em oração, e este momento de oração não é simplesmente te convidando para dobrar o joelho e ali você fazer uma oração rápida, algumas frases rápidas diante de Deus e logo já deitar ou o que tem para fazer. Esse momento de oração é um momento de intimidade com Deus. A Bíblia está dizendo que Jesus nos convida
a estar num ambiente de intimidade, de conversa com Deus. É um momento de companheirismo, meu irmão. Sabe aquele companheirismo em que a gente para conversar com alguém que a gente muito estima, tem muita consideração, ama muito, quer muito bem, que a gente vai e conta todos os segredos, conta ali todas as novidades, conta o que está no mais profundo da alma, os sentimentos, os sonhos, os anseios, tristeza, alegria. Jesus está nos convidando para estar em ambientes como este, um ambiente de oração, um ambiente que é um ambiente de conversa, um ambiente de intimidade, um ambiente em que você para poder se dedicar e falar com Deus. Quantas pessoas têm perdido tempo porque não está falando com Deus? Quantas pessoas nem saber orar corretamente sabem porque não têm exercitado um momento de oração, um momento de comunhão, um momento a sós ou em grupo com o seu Deus. E é importante a gente dizer isso porque tem momento de oração que a gente participa em grupo e tem momento de oração que a gente participa sozinho, irmão. Tem momento que somente sozinho a gente vai ter aí uma comunhão, uma koinonia, uma reciprocidade sem igual na presença de Deus. E aí o jardim de oração, ele deve ser visível, presente na vida dos crentes. Tem crente que não está orando, tem crente que está pedindo para os outros orarem por ele. Te esforça e ora também. Levanta pelas madrugadas e ora também. Tem crente que está dormindo. Precisa vigiar, porque o inimigo de vossas almas está como um leão, rugindo, como uma fera, bravo. Está muito cheio de ira para destruir aqueles que estão na presença de Deus. E é preciso que você esteja vigilante para que não seja pego de surpresa. É isso que Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos e ensinando este momento para a igreja. Ele está aqui refletindo este momento com os discípulos, refletindo a vida, o cotidiano da igreja, para que a igreja esteja atenta, esteja vigilante, que a igreja esteja com seus olhos abertos, com seus ouvidos atentos, para saber discernir o que vem da parte de Deus e o que vem da parte do inimigo das nossas almas, para saber discernir, meu irmão, o que é carne e o que é espírito. A igreja precisa ter dons espirituais. A igreja não pode cessar os seus dons, porque se ela cessar os seus dons, ela simplesmente está no espaço geográfico da terra e não consegue atingir os céus, o ambiente de espiritualidade. Ela precisa estar conectada com o espiritual, porque sem o espiritual ela enfraquece, ela falha, ela cai. E outra mensagem nós até falamos sobre isso, que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Por quê? Porque os homens caem, os homens falham e tropeçam nos seus próprios delitos, enquanto o levantar é de Deus, porque Ele é perfeito, sublime e sempre está de pé, nunca cai. E aí a gente vê isto no texto bíblico, quando Jesus é tentado em pleno deserto, 40 dias e 40 noites, sendo tentado no deserto, mas se manteve de pé, íntegro, e não pecou, e não caiu na tentação.
Isso é importante que a igreja possa seguir estes exemplos e estar imitando, sendo reflexo daquele que de fato é o seu guia, que é o seu Deus. E aí a igreja precisa estar atenta e com os olhos muito bem abertos para isto. Assim também as mulheres de oração, como os homens de oração, estarem atentos e abertos. Irmãos, não só oreis pelos momentos que estamos vivendo, seja de dor ou de sofrimento, mas oremos pelas nossas casas, por aquilo que está em oculto, que precisa ser revelado. Oremos para que a igreja continue no Espírito, ela não se disperse, ela não esfrie, ela não se deixe enganar. Oremos para que a igreja esteja bem concisa, bem consistente, porque a igreja de Cristo, ela é tentada todos os dias, ela é tentada de forma sutil, de forma belíssima. Irmãos, tenhamos cuidado, porque as tentações muitas vezes se apresentam de forma belíssima e gloriosa, e a gente precisa ter os olhos bem atentos e atentos espiritualmente falando, para discernir aonde está ali as artimanhas de Satanás para derrubar, para enganar, para ludibriar os crentes na terra. Os crentes precisam estar com seus olhos bem atentos para não entrar em tentação. Vai aí um recado para todos os homens: tenha cuidado, porque a tentação, ela é cruel, ela tenta, o diabo tenta de toda forma para derrubar os filhos de Deus, para derrubar os casamentos, para derrubar os pais e mães que são dedicados ou que são de oração. É importante que você esteja atento, cuidado, porque ele se apresenta de forma muito bela, muito atraente em todos os sentidos, seja uma proposta de trabalho, seja uma bela mulher, seja uma bela promoção, seja um belo carro, uma bela casa, seja palavras bonitas de encanto, palavras de elogio. Cuidado, porque grandes são as formas para que possa derrubar aquele que está na presença de Deus. E aqueles que não estão na presença de Deus, vulnerável estão mais ainda para cair, tropeçar e ficar lá. E pela misericórdia de Deus, se o Senhor não levantar, fica lá na lama, fica lá no lamaçal, porque nenhum homem tem misericórdia como Deus tem misericórdia de nós. A gente precisa estar muito bem atento a estas coisas. Tendes cuidado, vigiai, olhai em teu redor. Nem todos aqueles que estão dizendo é meu amigo, é minha amiga, de fato é teu amigo e tua amiga. Precisa que você abra seus olhos, peça a Deus, porque o que está contido no coração do outro, somente Deus sabe. Peça a Deus, que Deus lhe mostra. É importante que aconteça esse ambiente, de oração, de comunhão, na presença do Altíssimo. E aí a Bíblia é fantástica, o Senhor de fato fala verdadeiramente aos nossos corações, porque ele disse ali aos seus discípulos: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o Espírito está sendo preparado, o Espírito está sendo fortificado. Por que ele está dizendo isso? Jesus está dizendo que o Espírito dos discípulos estavam sendo fortificados, preparados,
porque estavam sendo doutrinados, instruídos na presença do rei. E aí o Espírito estava forte, se fortificando cada dia mais, porque o Rei dos Reis estava ali ensinando, mostrando, dizendo como na verdade é a trajetória humana, os perigos e as tentações que de fato podem acontecer a qualquer momento na vida da gente. E aí a Bíblia está dizendo que Jesus está dizendo aí, vocês estão sendo preparados agora. Tenham cuidado, porque há uma luta grande. O espírito de vocês estão sendo preparado, mas a carne de vocês são fraca. Enquanto vocês estiverem aí em carne, vocês são vulneráveis. E se não for o Senhor ao vosso lado, então você já era. E aí a Bíblia está dizendo isto com muita clareza. Se o Senhor não estiver ao nosso lado, os homens e todos aqueles que nos odeiam e todos aqueles que não gostam de nós nos engoliriam vivos como cobra engole cobra, como a cobra engole um réptil, um bicho, um mamífero. Enfim, a Bíblia está dizendo, tem cuidado, olha para a tua direita, olha para a tua esquerda, olha para frente, olha para trás, ser vigilante. O vigilante não só olha para frente, tem que olhar para trás, tem que olhar para o seu lado direito, o seu lado esquerdo, tem que olhar para cima, tem que olhar para todos os lados, para que seja, então, atento os seus olhos para verificar se não há nenhum perigo que lhe ameace. Então fica aí a instrução que a Bíblia nos passa e nos mostra sobre a realidade da vida. É importante que você tenha essa precisão de estar no jardim de oração. É importante que você esteja atento para estar na presença de Deus. Para o que estás fazendo. Ora mais a Deus. Sabe, tem gente que está com a vida muito agitada. Tem gente que está querendo, sabe, dar um passo maior que as pernas. Para e fala com Deus. Por quê? Porque é no jardim de oração que nós colocamos tudo aquilo que está dentro de nós. E aquilo que a boca está falando, o Espírito está ouvindo, e aí a boca está fazendo planos, ó. A boca está dizendo, está falando, está dizendo, sendo que a Bíblia diz assim, que a boca do ser humano fala as coisas, fala tudo o que ele, então, está pensando, que está no íntimo, aquilo que ele está sonhando ou está planejando. Amanhã farei isso, amanhã farei aquilo, assim eu vou fazer, eu vou pintar de branco, eu vou pintar de preto. Sabe aquele negócio que você faz os detalhes e faz tudinho direitinho, como se fosse um mapa? Eu quero lhe dizer que a Bíblia frustra as suas intenções quando ele diz: os planos dos homens são grandes aos seus corações, nos seus corações, mas a resposta certa vem da boca do Senhor, que criou os céus, a terra e nos criou. Então, enquanto você está fazendo seus planos no seu coração, lembre-se que Deus está olhando dizendo, mas a resposta é minha. E eu é que vou dizer se isto vai se concretizar ou não vai se concretizar, para que eu possa te ensinar como que de fato é esta vida e quem manda nela. Sabe, irmãos, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra a realidade dos fatos e como crentes, como homens e mulheres de Deus, precisamos estar atentos à palavra. A palavra, ela é cortante, a palavra é edificante, a palavra vem nos ensinando de forma extraordinária. E é ela que diz assim, antes mesmo de dizer amanhã farei isto ou farei, diga, se o Senhor permitir, amanhã farei isto. Se o Senhor permitir, farei isto ou aquilo.
Por quê? Porque você está reconhecendo que você não é nada e o amanhã pertence a Deus e Ele está inserido no amanhã e o amanhã é Ele que vai responder. Então, todas estas coisas precisamos estar atentos e estar no jardim de oração, que é o momento em que paramos para ali falar com Deus e colocar diante de Deus tudo que tem no mais íntimo da alma para que Ele responda. Quem vai responder é Deus. Está vendo aí, irmãos? É um monte de estatística, um monte de coisa, sabe, sendo dita todos os dias no noticiário, é economista, é infectologista, é não sei o quê, é a ONU, é um monte de cientista, cada um dizendo uma coisa, e nós não vamos aqui invalidar o que eles estão dizendo, não. A ciência está se esforçando para ter resposta, mas a palavra de Deus diz: a Ele cabe todas as coisas. Ele é o dono de tudo e de todos. E a palavra final é dele. Ele confunde os homens para que eles fiquem confusos, sem saber o que responder. E depois ele vem e explica tudo aos homens e eles passam a entender. Ele é o Senhor por excelência de todas as coisas. Na verdade, quem vai dizer quanto tempo essa pandemia vai demorar, quantos vão morrer, quantos vão sobreviver, quantos vão viver 100 anos, 200 anos, quem vai dizer é o Senhor. É Ele que tem na palma das suas mãos a terra, o céu, o mar, a minha vida, a tua casa, a tua família. É Deus que tem tudo na palma das suas mãos. E é aqui que Jesus está ensinando no jardim de oração para que a sua igreja tenha sabedoria. Desperta, tu que dorme. Não confias em qualquer palavra. Sabe aquele negócio que o marido chega cheio de palavras bonitas, cheio de conversa fiada. Tu confias demais. Observa, fica atenta, vigia, ora, pede a Deus para revelar, porque Deus vai revelar. A mesma sorte com a mulher, a mesma sorte com os filhos, do mesmo jeito com aquele que está lá na TV falando do Evangelho. Tem sabedoria, observa o que ele está pregando, observa como é que ele prega, observa quando ele então está ali na explanação da palavra, percebe por trás daquilo ali o que ele quer. Se ele quer te oferecer um evangelho puro e autêntico, vindo da parte de Deus para a tua casa, para a tua família, ou se ele está querendo outras coisas, segundo as intenções, se ele quer justamente aquilo que todos os homens querem, riqueza e poder. Presta bem atenção, não se deixa enveredar pelo ouvido por tudo que ouve ou tudo que vê. A Bíblia pede para que tenha sabedoria e seja vigilante. Ser vigilante, irmão. Tem tanta conversa bonita aí, sabe aquele negócio que tem muito galanteador quando quer namorar, faz umas conversas bonitas, faz umas conversas elegantes, mas depois que ele conquista, depois que já está nas mãos dele, depois que ele casa, depois que ele engravida, ele não está nem aí, não quer mais responsabilidade com nada, nada com nada. Sabe esse negócio que você já ouviu essa história e muitas delas têm se repetido? Então, presta bem atenção, porque o próprio Deus diz que Ele nos ampara, nos ajuda, nos auxilia em todos os momentos da nossa vida. Então entra no jardim de oração todos os dias na tua casa, no trabalho, seja onde for, conversa com Deus, coloca a tua vida, teus irmãos, coloca tudo no altar de Deus e Deus vai cuidar, e Deus vai fazer, e Deus vai falar ao teu coração e te mostrar e te dar sabedoria para que possas enxergar o que está acontecendo.
sabe? É preciso ter aí muita prudência. Seja prudente. Às vezes a gente dá um conselho, o outro não quer ouvir o conselho. Aí o de fora vem e dá um conselho, aí você aceita o conselho de fora, mas não sabe que aquele de fora está contaminado. E aquele que foi dado dentro de casa é o verdadeiro. Presta atenção, sabe discernir o certo e o errado, sabe discernir, experimenta discernir, pede a Deus que te mostre de onde vem aquilo ali, e Deus te mostrará. Eu quero dar uma pausa aqui, a gente terá um hino e eu volto para a gente então suspender o trabalho e a gente ainda continuar em oração. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração e o recado está dado. Então, ora, vigia, fica atento, porque Deus falou com você agora à noite e você sabe, porque Deus vai instruindo e mostrando os pontos que precisam estar atentos e alertas. Então, tem cuidado. Então, passa a estar mais presente no jardim de oração, na presença de Deus. E assim, nós vamos suspender o nosso trabalho de hoje à noite. Mais uma vez, quero agradecer para os que entraram depois. Quero agradecer a Deus pelo livramento, pela oportunidade hoje de que Deus nos deu. André também está conosco, André, que há 2 semanas passou mal também, inclusive aqui, a gente realizando a live, mas hoje ele já está conosco e hoje
a irmã Fabiana e já está melhor. Então eu agradeço aos irmãos e peço a continuidade das orações em favor da minha família. Então vamos orar e aqui suspender esse momento de oração, este jardim de oração. Obrigado, Senhor, porque estamos na Tua presença, na continuidade dela. Obrigado, ó Deus, por cada irmão, cada irmã. Obrigado por cada um que está conectado conosco, nossos ouvintes em geral. Muito obrigado. Pedimos que o Senhor continue ajudando e fortalecendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos por esta oportunidade. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém. Próximo domingo, 10 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Já está no finalzinho aí da live. Deus abençoe a todos. Fica com Deus, meu irmão.